sejam muito bem-vindos ao podcast Virada de Chave. Gente, como eu amo trazer essas pessoas incríveis aqui, que podem nos inspirar, nos ajudar de alguma maneira, né? E hoje não vai ser diferente. Bom, primeiro, você sabe que eu gosto de agradecer aos meus patrocinadores, né? Investe Smart XP, escritório de assessoria de investimento, que eu sou embaixadora e fica aqui no centro do Rio. A Investe Smart XP, gente, elas têm a missão de nos ajudar a cuidar do nosso patrimônio, seja pequeno, seja grande, não importa. A assessoria de investimento é aqui. Sacada, essa loja que está comigo também, que me deixa sempre linda e hoje não é diferente. Gente, olha esse vestido de malha, delicioso. Eu amo os looks da Sacada. E Stone, essas joias e semi-joias que completam o meu look deslumbrante da Sacada. Queria agradecer também o Clube Car Service, que traz aqui os meus convidados com segurança, que me ajuda sempre também, transporte executivo. Obrigada a vocês todos. Bora lá! A minha convidada de hoje é uma ex-executiva com uma vasta experiência no mundo corporativo. Foram 35 anos. Carioca, largou o sucesso, o prestígio e excelentes salários por um propósito: a educação financeira. Fundadora da Resguarde Educação, ela hoje combina essa sua experiência corporativa, ela é fera, com a sua paixão por literatura e finanças. A gente vai receber e vai ter um papo inspirador, gente, com a Maria Gurgel. Venha cá, Maria. Oi. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Pela tua presença. Fica à vontade. Eu achei essa história maravilhosa, porque quando você abre mão de algumas coisas que na vida da gente nos fazem feliz, nos traz realização, né, prestígio, dinheiro, né, que você ganhava muito bem e tudo, mas você abriu mão porque você tinha um propósito. E aí a gente vai falar desse propósito, que é maravilhoso, mas é que primeiro eu preciso que você se apresente, né? Tá bom. A sua câmera é aquela ali, você pode falar para aquela câmera, pode falar tá para ótimo. mim, tem aguinha gelada, seja Pra onde eu tinha que bem-vinda. olhar? Quem é a Maria Gurgel? Então, Maria, como você falou, eu sou carioca, eu sou a sexta de 7 irmãos. E eu, na minha adolescência, eu fui atleta. Eu fiz saltos ornamentais, aquela plataforma de 10 metros, durante 11 anos. E ali eu me identifiquei muito e aprendi muito sobre foco, disciplina, meta, planejamento, o que foi assim uma base incrível para tudo que eu fiz na minha vida adulta, principalmente a questão da organização financeira, né, que está muito respaldada em gestão. Depois disso, eu comecei a trabalhar nova, eu entrei para o mundo corporativo aos 18 anos, eu tinha feito curso técnico de programação de computação, de análise de sistemas. Depois só que eu entrei para a faculdade, aí eu fui fazer ciência da computação e no último ano da faculdade eu conheci meu marido, Bernardo, nós estamos 3 filhos maravilhosos. Casados há quanto tempo? Mais de 30 anos. Ai, maravilhoso. Benza a Deus, que Deus abençoe. E aí eu fiquei no mundo corporativo, como você falou, 35 anos. Desses 35 anos, mais de 8 foram como expatriada, né? Eu fui mandada para fora, para os Estados Unidos, para a França, para a Argentina e para o Canadá. Isso também abriu enormemente a minha cabeça. Pela empresa? Pela empresa, sempre pela empresa sendo mandada para trabalhar fora. E aí eu fui muito feliz no mundo corporativo, né? Assim, por tudo, por as pessoas que eu conheci, as posições que eu fiz, o dinheiro que eu juntei, mas aquilo não era a minha paixão, né? E tem uma hora que isso, né, reverbera ali, você fala, bom... Isso fala mais forte. Isso fala mais forte. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente até teve uma conversazinha prévia. A tua grande virada de chave foi com quantos anos? Então, a minha grande virada de chave foi com 53 anos. Gente, eu adoro isso, porque eu tenho trazido pessoas que se reinventaram, mudaram essa história depois dos 50. E Maria, você não tem noção como eu recebo mensagens de mulheres que com 50 anos, tô velha, não dá mais tempo, já era. Não Olha era... a virada de chave dela. Não era Aí você nada. ficou no mercado corporativo? 35 anos. Entendi. Até os, sim, dos 18 aos 53. Aos 53, 35 anos. Mas a minha virada de chave, eu acho que foi assim, ela não foi um elemento, né? Ela foi uma construção, né? Assim, começou lá atrás, quando eu tinha 18 anos, que desde o meu primeiro salário eu juntava dinheiro. Eu tinha certeza que eu tinha juntado dinheiro. Esse dinheiro não era carimbado, eu vou juntar dinheiro para isso, até porque eu era muito nova. Mas na minha cabeça tinha clareza de que eu tinha que juntar uma parte de tudo que eu ganhava.
E aos poucos eu fui ganhando maturidade, fui entendendo um pouco mais como é que a vida funcionava, e aí aos poucos eu comecei a carimbar aquele dinheirinho que eu vinha juntando desde muito nova. E um desses carimbos foi a independência financeira, porque assim, como eu te falei, eu fui muito feliz no mundo corporativo, mas eu sempre soube que, assim, não é o que eu quero para o resto da minha vida, né? Tem prazo de validade. Então, eu falei, vou ter que juntar dinheiro para um dia poder sair, né? E aí, assim, essa eu acho que foi o primeiro elemento. E aí, realmente alcancei a minha independência financeira um pouco antes dos 50, O mas que que você chama, porque a gente fala muito sobre isso, o que que você chama de alcançar independência financeira? É você ter uma quantia guardada, que você sabe que você tem X anos pela frente, caso você precise do seu dinheiro? É por aí ou não? é perfeitamente, é isso aí. É você Uhum. construir um patrimônio, né, cuja rentabilidade dos investimentos desse patrimônio vão arcar com folga com seu custo de vida sem que você dependa de salário, prolabore, né? É você se bancar sem depender de E salário, você né? coloca uma idade para isso? Você fala, você pensa assim, se eu viver 80, se eu viver 90, isso entra também nessa continha? Totalmente. Eu acho que assim, todo mundo para fazer. O que que eu fiz, né? E como eu trabalho com isso, eu fui buscar as estatísticas com relação à nossa idade, né? Que nós duas temos a mesma idade. Quem nasceu em 67, se mora num país desenvolvido ou num país em desenvolvimento, mas que tem acesso a boa alimentação, a boa saúde, A a gente. gente, né? Essas pessoas têm a probabilidade de chegar 50% de chance de chegar aos 97. Então, qual foi a minha conta? 97 menos 53 são 44 anos. A minha Maravilhoso. reserva, né, tinha que dar para esses 44 anos. É isso que é alcançar a independência financeira. Certo. Que essa conta, Monique, que é importante, que muita gente não olha para ela. Porque hoje um fator importante é a longevidade. As pessoas vão viver muito mais do que elas estão imaginando. Então, você precisa fazer alguma conta, né? E aí faz a conta sempre para errar. Assim, se morrer antes, é ótimo, os filhos estão muito bem, mas se morrer depois, você É. tem que. Essa conta ela tem que ser feita não só na questão financeira, né? Eu falo uma coisa muito interessante. Todo mundo sabe que vai envelhecer, mas a gente vive como se não houvesse o amanhã. E Perfeito. aí você não preocupa com nada. E aí essa questão financeira bate igualzinho com a questão de cuidar da saúde. É a saúde Exatamente. financeira, é a saúde do corpo, é a sua vida. Isso é muito importante, né? É isso aí. É isso aí. E aí você, é, aos 53 anos, eu acho assim, a mulher, quando ela chega perto dos 50, cai meio que uma ficha, assim, tipo assim, porque tá muito batendo com o que você tá falando, né? Caramba, eu fiz isso até agora. Será que é isso que eu quero continuar? Será que eu tenho tanto tempo pela frente? O que que eu quero fazer? Porque a gente quer deixar. Eu sinto muito isso nas mulheres, um legado, deixar uma história. Então, por isso que muitas mulheres estão se reinventando. E aí você largou esse mundo corporativo com a cara e com a coragem, que tipo assim, era uma coisa que satisfazia, e foi falar sobre educação financeira. Agora, assim, antes, assim, essa virada, assim, teve, como eu falei, um elemento foi a construção financeira, Uhum. que na minha cabeça foi até fácil, porque eu era uma pessoa muito estruturada e muito organizada, mas tiveram outras coisas, assim, que bateram muito forte, né? Assim, e uma delas foi assim, eu já estava ali mais ou menos pronta para sair do mundo corporativo, mas eu estava na minha melhor posição. Eu fui presidente de um dos maiores fundos de pensão do Brasil durante 4 anos e ali eu amei, porque eu estava trabalhando com uma das minhas paixões, que era a previdência, e tem tudo a ver com educação financeira, então eu estava encantada com trabalhar com aquilo. Eu não tinha chefe pela primeira vez na minha vida em tantos anos, né? Porque eu reportava um conselho que se reunia a cada 3 meses, então eu tinha um nível de autonomia brutal. E eu comecei a ter um pouco mais de qualidade de vida. Eu consegui administrar melhor a minha vida. E aí eu falei, bom, daqui eu saio, né? Só que não. Aí veio um convite para a gente ir para o Canadá. Voltar para a empresa patrocinadora, eu ia ser vice-presidente da empresa lá para algumas áreas. Gente, ela é muito chique, Aí gente. foi. Muito chique. Mas aí eu olhei para o meu marido, Bernardo, vamos para o quarto de expatriação. Só que as 3 primeiras a gente não tinha filho.
Então, era uma loucura, porque o Bernardo é empresário, então o Bernardo ficava indo e voltando, e a gente dava um jeito. Eu falei, Bernardo, vai ser a primeira vez que a gente vai ter oportunidade das crianças serem expatriadas, né? E aí, vamos. Aí fomos. Chegou lá, o que aconteceu? Para as crianças, foi incrível. Para mim, foi uma loucura, porque eu voltei a ter chefe, eu voltei a uma carga horária estúpida, um nível de responsabilidade brutal, responsabilidade fiduciária, e chegava em casa, que no Rio de Janeiro eu chegava em casa, eu tinha toda a infraestrutura que você possa imaginar para uma executiva poder trabalhar fora. No Canadá não se tem. Você tinha que cozinhar, arrumar casa, lavar banheiro, arrumar cama. Eu fazia tudo que eu fazia aqui no trabalho, chegava em casa, eu tinha uma mini ajuda, eu tinha realmente uma mini ajuda, uma pessoa que eu levei, mas era um combinado de uma mini ajuda. Então, assim, para mim foi absolutamente exaustivo, para o Bernardo também, que o Bernardo ficava indo e voltando. E o que aconteceu? Por outro lado, eu fiquei muito mais próxima das crianças. Aí eu falei, não, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero isso. E aí veio a pandemia, foi ótimo, porque eu fiquei trabalhando remotamente, bem pertinho das crianças, mas eu estava exausta. Aí uma amiga minha foi para o Canadá, eu acho que eu te contei essa história quando a gente conversou. E aí ela virou para mim, ela viu o estado que eu estava, né? Ela virou e falou assim, Maria, o que você tem feito por você? Eu falei, eu fiz isso, isso e isso. Ela falou, não, isso você faz pelas crianças. Isso você faz pelo Bernardo. Isso você faz pelo seu trabalho. Maria, o que você tem feito por você? E aí, Monique, eu comecei a chorar, assim, que nem criança, porque eu me dei conta naquele momento que, assim, eu não conseguia fazer nada por mim. Eu fazia tudo por todo mundo e menos por mim, né? E ali foi a grande virada. Isso a gente ouve tanto, né? A gente quer abraçar o mundo com as mãos. Nós somos mulheres, a gente quer ser uma super esposa, uma super mãe, uma super dona de casa, uma super profissional. É uma loucura tudo que a gente quer fazer. Só que quando você vai ver, você faz tudo para todo mundo e se esquece. E isso que uma amiga dela precisou acordar, nem sempre a gente tem essa amiga. Exatamente. Então a gente precisa se olhar no espelho, o que eu estou fazendo por mim? Porque se ela adoece, se uma hora ela adoece, um burnout, qualquer coisa assim, e aí? Ela não vai fazer mais nada por ninguém. Então você tem que fazer primeiro por você. É isso aí, Monique. E aí, naquele momento, a decisão estava tomada, foi muita conversa com o Bernardo, e aí a gente decidiu, vamos embora, voltamos para o Brasil. Eu sempre fui muito apaixonada por literatura, por criança e por educação financeira, né? No começo era educação, depois, ao longo do tempo, virou educação financeira. Eu ainda não sabia o que eu ia fazer, mas eu queria que fosse alguma coisa de propósito, né? Como você falou. E aí, o que eu fiz? Eu comecei, assim, como eu tenho 3 filhos, né? Como você. Qual a idade dos seus meninos? Então, o Gabriel tem 22 e as gêmeas têm 10. E as meninas têm 10, que eu tive elas completamente temporânea, aos 46 anos, literalmente aos 45 do segundo tempo, eu tive gêmeas, né? Mas, enfim. E aí, o que eu fiz? Assim, todas as vezes que eu precisei, na minha vida, eu recorri à literatura infantil temática, para qualquer issue que as crianças tivessem, né? E hoje, no Brasil, a gente tem literatura infantil temática de qualidade, para tratar de questões de discussões de raça, gênero, bullying, sentimento, deficiência, mas não tinha nada de educação financeira. Eu falei, opa, é criança, é educação financeira e a literatura, né? Eu falei, eu acho que eu encontrei o meu caminho. E aí escrevi o primeiro livro. É A Bicicleta, conta a história da Nina. É uma menina numa cidade do interior. Ela começa a ver uns cartazes de competição de bicicleta. E aí ela tem alguns problemas, né? 1, ela não sabe andar de bicicleta. 2, ela não tem uma bicicleta. 3, ela não tem dinheiro para comprar uma bicicleta. Então o livro conta toda a saga de como é que ela se organiza para poder participar da competição. E aí eu fiquei meio assustada, né? Mas eu falei, bom, dei esse livro para todo mundo ler. Minha família, as crianças da minha família, e todo mundo gostou. Aí, num piscar de olhos, eu tinha escrito os 7 livros da coleção, são 6 para a turminha de 4 a 8 anos, 1 para a turminha de 8 a 12, e agora acabei de lançar mais um para a turma de 13 em diante, inclusive adultos. Pois é, gente, porque na verdade o maior sofrimento nosso, isso quando eu conversei com o Samir Castro, que é o CEO aqui da Investmarch, ele fala isso, é a falta de educação financeira. Então hoje a gente sofre, você sofre, todo mundo sofre porque não guardou dinheiro, porque não sabe administrar o seu dinheiro, porque não teve isso lá atrás. Exatamente. Se você consegue trazer isso lá atrás, de berço para o teu filho quando é criança, ele não vai passar pelo que a gente está passando. Exatamente. Então, assim, o seu propósito hoje é a educação financeira, principalmente lá de trás.
É. E aí você tem a Resguarde. O que que é? O que que é a Resguarde? Então, hoje a Resguarde, eu tenho um site onde eu vendo os livros, eu tenho um Instagram onde eu dou dicas para pais e professores. Que é a Resguarde. Que é a Resguarde é do Cacão, né? Não tem a acentuação. Eu virei palestrante desse assunto, né? Faço palestra de adulto com foco no adulto, adulto com foco na criança, e comecei agora a levar o acervo da Resguarde para as escolas públicas, bancado pela iniciativa privada. E uma coisa assim, a Resguarde hoje, ela já nasce com 20% de tudo que eu ganho, eu dou para as escolas públicas, bibliotecas, todos os livros que eu vendo, na verdade, eu dou esses livros para as bibliotecas públicas, escolas públicas. Você doa 20% em livros? Em livros. Legal. Eu, por enquanto, todo ano em livros. Para começar, tem 2 anos de Resguarde, mas assim, a Resguarde, se você ver toda a minha documentação, é projeto social. Um dia eu quero que ela seja 100% um projeto social. Por enquanto, estou fazendo ela sair do papel, né? Estou começando a criar esses braços todos, mas um dia eu quero que ela se torne um projeto social. Não, e eu acho maravilhoso isso, maravilhoso. Mas assim, a gente conversou e eu entendi que você também não foca só em criança, porque as suas palestras hoje são também para adulto, né? Isso. Mas é focado nesse adulto que vai ensinar para essa criança ou não? É para adulto mesmo? Como é que funcionam as suas palestras hoje? Então, assim, hoje o maior foco de influência das crianças são os pais, né? Isso não é diferente quando o assunto é dinheiro. Então, se esse adulto não está organizado financeiramente, complica passar isso para a criança, né? Ao passo que se ele tiver organizado, ele ou ela estiver organizado financeiramente, essa linda jornada da educação financeira infantil, ela não é só mais prazerosa, mas ela é muito mais eficiente, né? Então, no começo, eu fazia palestra para ensinar o adulto como que ele ensinava a educação financeira para a criança. Sim. Mas aí, no meio do caminho, eu me dei conta que aquele adulto precisava de ajuda também. E aí eu comecei a fazer a palestra de adulto com foco no adulto. Maravilhoso, porque como é que a gente vai ensinar uma coisa que a gente não faz? Exatamente, foi esse o ponto. Por isso que hoje, acabou que o foco maior das minhas palestras hoje não é na criança, é no adulto. Por quê? Porque criança vê, criança faz. Então, a criança tem que ver esse adulto, né? Agora, a educação financeira, porque às vezes as pessoas podem estar vendo e falar, mas eu não ganho muito, eu ganho pouco. Isso é para qualquer tipo de pessoa, né? Não importa quanto você ganha. Não A pessoa tem que ter educação financeira se ela ganha um salário mínimo, é isso? É isso. Quando eu comecei a fazer o projeto, né, eu mostrei para muita gente, e aí uma pessoa virou para mim e falou assim, Maria, esquece isso, essa coisa de criança rica que ganha mesada. Na época eu não respondi, até porque eu sou mais introvertida, na época eu não respondi, e eu respondi com um dos livros da coleção que se chama Tudo é Possível, que é a história de um menino, Vicente, e ele está na escola pública dele, e vai lá uma contadora de histórias, a Maria, vai lá e no final da contação de histórias, ela começa a fazer perguntas para as crianças. Ele levanta a mão e fala, isso é coisa para criança rica, que ganha mesada, eu dependo da merenda da escola. E aí o livro tem um final super bacana para mostrar justamente isso, né? Assim, é para qualquer criança. Eu acho que todas as crianças, todos os adultos têm um manancial dentro deles de ferramenta que a gente só precisa ajudar a desenvolver. É óbvio, né, Monique, que a gente está falando assim, qualquer um pode construir patrimônio, qualquer um pode se organizar financeiramente, desde que tenha as suas necessidades básicas atendidas, o que, infelizmente, não é a realidade para uma parte da população brasileira, e essas famílias precisam de boas políticas públicas, bons projetos da iniciativa privada para que ela tenha uma chance. Mas, atendidas as suas necessidades básicas, qualquer um pode guardar dinheiro, qualquer um pode se organizar financeiramente. E você fala muito em independência financeira, até porque você fala que para você poder dar esse passo na sua vida de se reinventar, né, de ir atrás do seu propósito, você tinha adquirido isso. O que você chama de independência financeira? E se você tem dicas, como? Porque isso é um sonho de consumo de qualquer pessoa, né? Independência financeira. A independência financeira, como eu falei, é a história do patrimônio, né? Você constrói um patrimônio, a rentabilidade dos investimentos daquele patrimônio vai te bancar sem você precisar de salário. Quando a gente fala de independência financeira, as pessoas falam muito da questão financeira, vamos falar dela, mas você trouxe agora, um pouquinho antes na sua fala,
que é o seguinte: a gente tem que investir em 3 ativos para alcançar a independência financeira. O primeiro deles é o que a gente chama de ativos de vitalidade. A família, amigos, saúde física, saúde mental. E tem esse nome por uma razão muito simples, é o que nos mantém vivos, né? Não adianta você ter todo o dinheiro do mundo se seus ativos de vitalidade não estão em dia, né? Então, a primeira coisa, o primeiro ativo que a gente tem que investir para alcançar a independência financeira são os ativos de vitalidade. Segundo, de conhecimento. Por quê? Porque, assim, nós somos totalmente bombardeados por um volume absurdo de informações no nosso dia a dia, e essas informações elas ficam obsoletas muito rápido, né? Então, a gente tem que estar se ressignificando, se requalificando todo o tempo. E aí, por que a gente precisa disso também? Para a gente ter plano B na vida. Todo mundo deveria ter um plano B na vida. Né? Assim, eu gosto de contar a história de um rapaz, um dos meus livros ia se transformar num game. E eu só conseguia falar com esse rapaz depois das 6 horas da tarde, ele era desenvolvedor de games. Eu falei para ele, por que você só consegue falar às 6 horas da tarde? Ele falou, não, de manhã eu trabalho numa seguradora e eu faço os games à tarde. Eu falei, e aí, como é que é essa jornada dupla? Ele falou, não, é cansativo por um lado, mas por outro lado, é muito bacana, porque o meu propósito de vida é fazer game, e eu estou conseguindo inserir o meu propósito de vida, e um dia eu tenho certeza que os games vão se tornar a minha fonte principal. A minha fonte principal, mas no dia que isso acontecer, Maria, eu me conheço e eu sei que eu vou arrumar um plano B. Então, a gente precisa de ativos de conhecimento para nutrir um plano B para nossas vidas, né? Todo mundo precisa de um plano B. Você vai fazer uma consultoria, vai dar um treinamento, vai fazer uma música, vai escrever uma peça, vai escrever um livro, uma patente, não importa, uma carrocinha de pipoca, um Uber. Todo mundo precisa de um plano B na vida, né? Alguns, esse plano B vai ser remunerado e outros não, mas que seja propósito, mas a gente precisa ter o plano B na vida. E o terceiro ativo, então a gente investe em ativos de vitalidade, ativos de conhecimento e nos ativos financeiros. Aí são 2 jornadas, né? A jornada do poupar, ela é totalmente comportamental, é que a gente começa a trabalhar nas escolhas que a gente faz, para quê? Para que a gente comece a fazer as escolhas certas de forma recorrente, aquilo vira um hábito na nossa vida, e uma vez incorporada essa mentalidade poupadora, a gente leva para o resto da vida, né? E quando a gente tem esses hábitos bons, eu gosto muito de uma frase do Matthias Alexander, que ele fala assim, a gente não define o nosso futuro, a gente define os nossos hábitos, e os nossos hábitos definem os nossos futuros, o nosso futuro. Então, se a gente tem o hábito de tomar decisão financeira de forma recorrente e corretamente, isso é o melhor hábito que a gente pode ter para carregar para o resto das nossas vidas, né? E tem a jornada do investir. Essa tem um quê lá de inteligência emocional, para você saber lidar com efeito manada, oscilação de mercado, mas a gente tem que aprender umas coisas técnicas também, como volatilidade, risco, ganho real, classe de ativos. Isso aí já começa a ficar difícil para a gente. Ficar difícil, mas assim, eu não vou nem entrar nessa questão, mas isso a gente pode ter muita ajuda com as assessorias financeiras. Sim, por isso que eu estou aqui na Invest Market XP, porque aqui o lugar tem centenas de assessores de investimento que entendem, gente, entende, porque numa boa, eu trouxe meu dinheiro para cá, claro, eu estou aqui com eles, mas eu não entendo nada, eu só confio. Eu sento, eles explicam e eu confio. Você quer muito rir? Não, quero risco não, Boa, sou medrosa, eu quero poder tirar amanhã se eu precisar, eu sou dessa. Ótimo, e é isso que a gente tem que aprender, né? Na jornada do poupar é comportamental, uma vez incorporado você leva. A do investir, a gente tem que aprender minimamente para fazer isso que você está fazendo, que é o seguinte, você entender o teu grau de risco, para você poder dizer para eles, eu não durmo à noite com esse grau de risco, eu preciso do meu dinheiro amanhã. É como uma amiga minha diz, né? Ela tem um podcast até que fala sobre dinheiro, e ela fala, você pode até delegar o seu dinheiro para assessores de investimento, mas você não pode delargar de mão, assim, largou e deixa lá. Então, gente, eu vou até voltar aqui atrás um pouquinho. Você tá certa. Meu marido, economista, entende pra caramba. Ótimo. Então, eu vou no básico, mas na hora da dúvida, amor, pelo amor de Deus, pode colocar nesse aqui, eu não coloco. Ele olha junto e ele fecha junto com o assessor. Perfeito, é isso aí. Perfeito. Agora, quando a gente se falou, você falou dessa diferença entre poupar e investir de uma forma que eu entendi melhor. Então, assim, é porque é o seguinte, né? Primeiro, a gente precisa da mentalidade poupadora para guardar dinheiro, né? E uma vez guardado esse dinheiro, aí sim você entra na jornada do investir. Essas jornadas, elas são distintas, mas são complementares, porque de nada adianta você guardar dinheiro e não investir esse dinheiro para fazer ele crescer,
E também de nada adianta você falar, eu vou seguir o influenciador XYZ, vou fazer meu primeiro 1 milhão, se você não consegue guardar 1 centavo por mês. Então, as duas são distintas, mas elas são absolutamente complementares. Agora eu entendi melhor. Se você tivesse que dar 3 razões principais para uma pessoa buscar sua independência financeira, quais você falaria? Por que que a gente tem que ter? Por que a gente tem que ter? Uma, gente, chama longevidade, né? Hoje, no mundo, você já tem gerontólogos, biogerontólogos e qualquer futurista de plantão falando em imortalidade, por exemplo. Para essa corrente, o envelhecimento é um processo biológico que pode perfeitamente vir a ser interrompido, assim como a ciência encontrou a cura para doenças que eram tidas como incuráveis. Tem uma outra corrente que fala, não, você está louco, a máquina humana com a manutenção adequada pode ter sua vida útil estendida, mas ninguém vai ser imortal. Para mim, pouco importa o que eles discordam. O que me importa é que os dois concordam, que todo mundo devia prestar atenção nisso. A gente vai viver muito mais do que muita gente está imaginando, principalmente a geração dos nossos filhos, nossos netos. Todos vão ter idades de 3 dígitos. Então, assim, você não pode parar... Dizem que a pessoa que vai viver, sei lá, 120, 130, também já... Tem muita gente aí já que já vai chegar aos 130, né? Muita gente que já vai chegar. Loucura, é assustador, né? É assustador. Então, assim, você tem que se preparar, né? Do ponto de vista dos ativos financeiros, ativos de vitalidade, ativos de conhecimento. Você tem que estar pronto para isso. Então, por isso alcançar a independência financeira, porque senão você vai começar a depender de uma instituição que é uma instituição que está passando por muitos desafios, que é a Previdência Social, no caso do Brasil, e INSS. Não só no Brasil, gente. Previdência Social no mundo inteiro está passando pelos mesmos desafios por causa de longevidade. As pessoas não estão morrendo, eles estão tendo que pagar essas pensões, estão aumentando as dívidas, a gente não pode... Porque antigamente, quando isso foi criado, enfim, lá atrás, as pessoas viviam até os 40, até os 50, até os 60, agora a pessoa vive até 100, 120. Como é que banca? Como é que banca? Quem banca? Quem banca? Se você não pensar nisso, então assim, primeiro, você perguntou as razões. Primeira razão, longevidade. A segunda razão, assim, na minha cabeça, né, assim, o maior poder intrínseco do dinheiro é te dar capacidade de te dar controle do seu tempo de volta. E agora, eu estou já há 4 anos, né, vivendo, sendo dona do meu tempo, isso não tem preço. Eu era totalmente refém, né? Era a professora de horários e de horário, de tudo. Hoje eu sou dona do meu tempo, isso não tem preço. E a terceira razão, eu diria o seguinte, é para a gente ter escolha na vida. É a escolha de você sair de um emprego que não está bacana, de um relacionamento que não está bacana, é a escolha de você fazer um sabático para melhorar a sua saúde mental porque você está chegando no limite. Então, assim, tem N razões, mas essas 3, para mim, longevidade, ter controle do seu tempo e ter poder de escolha na vida, sabe, não é para acumular, não é para ter nada, não é, sabe, para possuir bens, é para tua cabeça. É uma loucura. Eu já falei isso aqui várias vezes, falo muito isso no meu Instagram também. Eu recebo centenas de comentários de mulheres que sofrem relacionamentos tóxicos e abusivos. E, normalmente, elas só se submetem a isso porque elas não têm dinheiro para sair. E agora, eu tenho até casos de mulheres que enfrentam isso, saem sem dinheiro, pedem ajuda, rede de apoio. Mas como essa dependência financeira do parceiro faz com que essa mulher aceite passar por coisas inacreditáveis, né? Impensáveis, né? E quando você está com a sua vida financeira organizada, você não precisa passar por nada disso, né? Seja um relacionamento amoroso, seja um relacionamento de trabalho. E as pessoas que estão assistindo a gente aqui, claro que vamos lembrar bem do que ela falou, que tem as necessidades básicas atendidas. Qualquer momento pode começar a tentar, né? Porque as pessoas acham, já estou com 50, não juntei dinheiro nenhum, agora está tarde. Nunca é tarde, né? Não. Assim, quando eu falo, né, nas palestras, todo mundo pergunta, Maria, estou com 50, não fiz nada. Tem um gráfico que eu mostro lá, né? Se você começar a poupar um patrimônio aos 25, aos 35, aos 45, aos 55, né? E aí, depois que eu mostro isso, sempre tem uns corajosos que levantam a mão. E a minha resposta é sempre assim a mesma. Eu acho assim, Monique, a vida tem muitos riscos, mas tem um risco que a gente não pode correr de jeito nenhum, que é o risco de não fazer nada. Quando a gente está no buraco, a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar de cavar. Se você consegue poupar 0,5% de alguma coisa, eu adorei isso. Quando você está num buraco, para de cavar. Para de cavar. Tá vendo?
Para de cavar. Contaram o buraco, para de cavar. Cara, isso é um resumo para tudo que eu falo sempre. Dá o pontapé, mesmo que vai devagar, faça alguma coisa, porque ninguém vai fazer por você. Ninguém vai fazer por você. E 0,5%, sabe o que acontece? Você começa a poupar 0,5% do seu orçamento, que para você é nada, beleza. Daqui a pouco, seu orçamento se habitua, você vai poupar 1, depois 2, depois 4, depois 8. E aí o seu cérebro começa a olhar aquele bolinho crescer, começa a ver o que você é capaz, e você fica mais feliz ainda, quer juntar mais ainda, entendeu? Eu tô assim, começar, né? Eu te contei. Gente, eu já contei isso várias vezes, eu vou repetir, eu nunca juntei dinheiro, até porque eu sou atriz, aí você faz novela 1 ano, fica 3 sem fazer. Então, quando você ganha nesse ano, você ganha bem, aí você acaba querendo gastar, porque você não estava ganhando, né? Você quer comprar tudo e tal. Então, eu nunca juntei dinheiro. Mas agora que eu estou trabalhando muito, 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 comecei a juntar. E é impressionante. E aí, eu contei até para ela no caso, que eu vou contar aqui. Outro dia, a Vitória me pediu alguma coisa. Eu falei, filha, não tenho dinheiro, não vou te dar agora. Ela, mas como não? Você está juntando dinheiro? Eu falei, aquele esquece. Aquele esquece. Aquele eu não... Gente, aos 57 anos, poder dizer que você está juntando dinheiro, coisa que eu nunca juntei, é uma realização. E é isso que você falou. A gente vai tentando mais, porque vai dando uma satisfação. E não tem mínimo, né? Agora, uma dica legal que você até falou. A pessoa, ela tem que receber o dinheiro dela, a primeira coisa é juntar, não é juntar o que sobrou. Como é que funciona isso? A ordem é assim, eu vejo muita gente falar, Maria, é impossível juntar 20%, 30% de tudo que eu receber, gastar e juntar ao final. É impossível para você e para qualquer pessoa, porque a ordem você recebe, você paga o seu boleto. Quando você junta o dinheiro, a gente não está acostumado a pagar tanto boleto, não paga um boleto para nós mesmos. Paga aquele boleto para você. Independente de quanto, ou quanto dá, né? Quanto dá, você paga aquele boleto e você gasta o resto. Porque se esperar, e é o seguinte, esse boleto, a dica, né? Esse boleto que você vai juntar lá para o futuro, né? Esconde esse dinheiro de você mesmo. Coloca isso numa corretora, num outro banco. De preferência, não tenha no celular. Vai no computador. Gente, mas eu tô linda, que eu tô tudo igual que você tá falando. É isso aí, esconde o dinheiro de você mesmo. Recebeu, paga o seu próprio boleto, esconde o dinheiro de você mesmo e vambora. Siga, vida que segue. E faz o que eu falo lá em casa, não tem, tô dura. Exato. Como você tá, tô dura? Não tem um tostão esse mês. É isso aí, é isso aí. Você falou que para atingir um bom planejamento financeiro, para chegar nessa independência financeira, né? É muito mais uma questão comportamental, né, do que qualquer outra coisa, do que próprio financeiro, né? E eu tenho percebido isso na minha vida. E que tipo de comportamento as pessoas precisam ter para ter esse comportamento, para mudar e chegar lá na sua... Assim, a principal, depois eu falo dos comportamentos que tem uma coisinha principal que é o seguinte, como é que a gente constrói patrimônio? Tem o dinheiro que você consegue poupar, tem o dinheiro dos seus investimentos e tem o dinheiro que você recebe das suas rendas, seja de salário, prolabore, etc. Quando você pega as suas rendas e os seus investimentos, você não tem total controle sobre aquilo, porque os seus investimentos dependem do mercado financeiro, a sua renda talvez você possa ser mandada embora, então você não tem... Mas o que você poupa, esse sim você tem 100% de controle. Então, assim, o seu estilo de vida e as suas escolhas e, consequentemente, o que te sobra para poupar, isso está 100% nas suas mãos. Então, fora você ganhar na loteria ou uma herança, a forma mais eficiente da gente construir patrimônio é gastar menos do que a gente ganha e isso aliado à jornada do investir que vai fazer o seu patrimônio crescer. Então, assim, eu gosto muito de trazer um autor que eu amo, que se chama Morgan Housel, e ele tem um livro que se chama Psicologia Financeira, e ele fala o seguinte, construção de patrimônio é o gap entre o que você recebe e o seu ego. Se seu ego for alto e você quiser viver um padrão de vida muito justinho às suas possibilidades ou acima das suas possibilidades, você não vai construir patrimônio, é capaz até de você se endividar. Se por outro lado, se você quiser viver um pouquinho abaixo das suas possibilidades ou bem abaixo das suas possibilidades, você vai juntar muito dinheiro. Por isso que eu falo que assim, construção de patrimônio não é sobre o quanto você ganha, mas sim a diferença entre o que você ganha e o que você gasta. Por isso que qualquer um que tem as necessidades básicas atendidas pode construir um patrimônio. Então, assim, construção de patrimônio
ela é muito mais uma questão comportamental, porque ela é com base nas escolhas que você faz para a sua vida. É isso. E não com base nos ativos financeiros, não só com base nos ativos financeiros. É óbvio que os ativos financeiros têm um papel importante, mas as escolhas que você faz na sua vida têm um papel tão importante quanto. E é engraçado, interessante, porque eu falo tanto isso, né, nas minhas palestras, tanto que a minha palestra principal é o poder das escolhas. É isso. Porque eu entendi na minha vida que estava tudo nas minhas mãos. Todas as vezes que eu digo que eu fui para o fundo do poço, que deu tudo errado, quando eu tive um relacionamento antes do meu marido, que eu fiquei 8 anos, que foi super tóxico e tudo. Cara, quando a gente saiu da relação, eu devia as calças. Se não fosse meu pai, que era duro, mas falou, vem que eu te ajudo. E ali eu entendi por que que eu estava naquele buraco. Porque eu simplesmente, escolha minha. A gente tem essa mania de culpar, responsabilizar o outro, e a questão financeira nada mais é que está dentro desse poder das escolhas. O que você que escolhe, o que você vai fazer? É isso aí. Vai gastar. Eu sei que é difícil, gente. Eu também gosto de ter roupa bonita, eu também gosto de viajar, todo mundo gosta, mas assim, tem um momento que você tem que abrir mão. Antigamente, antes da pandemia, meu marido viajava todo ano. Depois da pandemia, a situação ficou bem mais complicada, parou. Abre mão das coisas que você gosta para você recuperar. Lá na frente, a gente volta a fazer o que a gente fazia. Tá tudo bem. Mas se você quer continuar um padrão que você não pode mais, é isso que dança tudo, né? É isso aí que dança tudo. É isso aí. E com relação às crianças, né? Qual o papel dos É. pais? Então, assim, tem alguns papéis. O primeiro, né, é dar o exemplo incansavelmente. Por quê? Porque criança vê, criança faz. Então, a criança tem que te ver consumindo de forma consciente, a criança tem que te ver priorizando o que você precisa à frente do que você quer, a criança tem que te ver fazendo uma lista de compras, pesquisando preço, tem que te ver fazendo objetivos de poupança, né? Olha, vamos fazer tudo planejadinho para os objetivos de poupança. Ela tem que te ver, sei lá, poupando os recursos do meio ambiente, tem que te ver ajudando o próximo, porque se a gente fizer isso, meio caminho andado para essas crianças, se elas crescem nesse ambiente, imagina como vai se tornar essa criança quando adulto. A criança tem que te ver, por exemplo, gastando menos do que você ganha, sabe? Assim, isso aí tem que te ver poupando e você tem que mostrar para ela que você está poupando. Não, é muito importante o que você está falando, porque eu tenho certeza que muita gente que está assistindo está falando, caraca, eu não faço nada disso. Mas dá para mudar. Dá para mudar, isso, dá para mudar. Dá para mudar. A gente não tem que ter medo de mudar. A gente tem que ter medo de passado alguns anos, a gente se encontrar com os mesmos desafios. Sabe, assim, para qualquer área da vida, seja para ela financeira, como você falou, amorosa, muda. Não está funcionando, muda, né? Eu estou agora jogando tênis, né? E aí o meu professor de tênis fala, Maria, tá dando tudo errado, muda o que você está fazendo. Então, assim, ali naquela 1 horinha de jogo, vai lá e muda o que você está fazendo. É porque, na verdade, mudar é muito difícil, né? Você está acostumada há anos com o mesmo comportamento, né? A pessoa, imagina, ela come a vida inteira mal, come, aí chega no médico, está com sobrepeso, colesterol alto, pressão alta, tá tudo errado. É difícil, seja de uma hora para outra, mudar o seu estilo de vida. Mas se você não. Mas o que é mais difícil, né? É você mudar ou você manter uma coisa que não está te fazendo feliz? Exatamente. E a mudança, ela corre o risco de dar certo. Boa. Né? Gostei. Então, eu adoro ouvir isso, eu aprendo, você não tem noção como eu aprendo com os meus entrevistados aqui, como eu saio diferente, vários, eu já te falei que já tem entrevista que me toca, e isso é muito importante para mim, porque eu acho que eu já mudei, mas eu demorei muito para mudar. Mas eu acho que tem sempre coisa para a gente aprender, né? Deixa eu te falar, você falou das crianças, né? Então, assim... Crianças que não são crianças mais, né, gente? Uma de 21 e de 19, mas é filho, né? É filho. Então, dá um exemplo sempre. Segundo, a gente tem coisas simples no nosso cotidiano que a gente pode trazer para ensinar a educação financeira para a criança sem que ela perceba que está aprendendo. Que é um exemplo simples, idas ao supermercado. Leva a criança ou o jovem antes na geladeira e na despensa, ali já te rende um papo do querer e precisar. Né? Aí, se a criança está alfabetizada, pede para ela fazer a listinha, ela vai se sentir parte daquela família, trabalho em equipe. Né? No supermercado, pede para ela fazer setorizada, né? Para ela começar a entender um pouquinho de organização. No supermercado, pede para ela ajudar. Aí, pegou as coisas do carrinho, pede para ela riscar.
E se você encontrar alguma coisa no supermercado que não estava na lista, você vai falar para a criança o seguinte: olha só, a gente esqueceu isso, põe isso na lista, só depois você pega. Por quê? Porque a criança tem que aprender que supermercado e shopping não é passeio. A gente vai com alguma necessidade, né? Então, acabou a lista, vai embora. Então, assim, tem coisas simples no nosso dia a dia que a gente pode fazer para as crianças que elas vão entender de educação financeira sem você dizer, olha, isto aqui é uma lição de educação financeira, entendeu? Então, assim, no nosso cotidiano... E chegar no mercado mesmo, quando você vê vários produtos lá, tem um de 10, um de 12, um de 15. Falar sobre caro e barato. E aí você vai explicar por que um custa mais caro do que o outro. Então, você tem N oportunidades de endereçar. Isso é para a vida deles, né? É para a vida deles. Tem uma outra coisa que a gente pode, deve fazer com criança também, é ajudar a criança a tomar as decisões corretas. A partir de quantos anos a gente já pode fazer isso com as crianças? Ai, Monique, sabe aquela tampinha que olha para você pela primeira vez e fala para você, compra para mim? Pronto, ali você já começa. O compra para mim já... Já sabe falar o compra para mim? Já sabe falar o compra para mim, vambora. Vambora. Aquela tampinha... Você vai. Agora vamos falar um pouquinho dos livros, né? Porque isso também é uma estratégia boa para ajudar essas crianças, né? Eu escrevi o livro justamente para que pais e professores... Por favor, aqui gente, a coleção. Vocês não têm ideia do que são esses livros. Ó, tá aqui a coleção. Tá, eu vou pegar aqui umzinho. A primeira foi a bicicleta, né? Foi. Então vai contando que eu vou mostrar aqui. Não vai pegar muito, gente, mas vocês não têm noção as ilustrações do livro. É uma coisa, assim, fenomenal, de lindo. Então, hoje eu tenho 6 livros para a turminha de 4 a 8 anos e um livro para a turminha de 8 a 12 anos e esse aqui, que é o último que eu vou lançar agora, dia 2 de dezembro. A gente ela vai lançar em dezembro, mas eu... já ganhou, né? Já ganhei, olha. E olha que bacana. Os de 4 a 8 anos a bicicleta, tudo é possível, seja inteligente... O videogame e o melhor amigo, poupar, gastar, ajudar, a viola, e você fez a guitarra, né? A guitarra é uma tradução da viola, porque eu queria que educação financeira transcendesse, assim, matérias. Pode usar num curso de inglês e trabalhar a educação financeira também. Maravilhoso. Entendeu? Agora, esses livros, a gente tem que... para comprar a coleção toda ou comprar individual? Pode comprar individual. É só entrar no site, o site eu vou colocar, depois você me dá, na descrição do vídeo, deste vídeo da nossa conversa, vai ter tanto o Instagram da Resguarde, quanto do site. Porque aí a pessoa já pode ir lá na descrição, já clicar e vai direto. Lá e já vai direto. Esse aqui, 6 amigos e uma incrível aventura. Gente, vocês não têm noção dos desenhos. Esses da ilustração. São lindas. É bonito demais. Que é um ilustrador absolutamente talentoso, que trabalha comigo. Eu já estou pensando em para quais crianças eu vou dar de presente, que eu quero essa coleção, porque, gente, isso aqui é um presentaço. Isso aqui, que mãe que não vai adorar que o filho ganhe uma coleção dessa? Ganha uma coleção. E tem uma coisa, Monique, que no... Esse aqui eu vou comprar para meu filho de 19. Esse aí pode comprar para... Todos os adultos podem ler. E aqui, Bola no pé, finanças na mão. Finanças muito bom, Maria. E aqui, gente, eu coloquei em todos os livros o momento pensar, pensar, pensar. Eu escrevi algumas perguntas que é para ajudar os pais e professores que eles tenham um diálogo pós-leitura. Porque é ali que as crianças vão começar a pensar, Muito legal. Criar hipóteses e se expressar nessa nova temática, aqui, né? Se você fosse a Paula, né, a personagem, você teria usado o dinheiro do pai das crianças, que o pai das crianças deixou para a universidade? Ou seja, perguntas que ela vai pensar o que ela faria nesse lugar. Exatamente. Então... Muito maravilhoso. Nossa, eu amei meu presente. Amei, muito obrigada. Assim, agora, para a gente finalizar... primeiro, antes, eu queria te perguntar, algo que é importante para quem está nos assistindo, que deu uma coceira, meu Deus do céu, algo que faltou a gente falar que é importante para essa pessoa que quer começar, mas não sabe nem por onde, nem se dá tempo. Dá tempo para todo mundo e comece o quanto antes. Independente do valor. Independente Se for R$50 por mês, comece. Comece, porque assim, isso para a sua cabeça vai ser uma coisa importante. E assim, comece também a fazer algumas coisas. Eu tinha perguntado do comportamento, acabou que o papo engrenou, a gente não falou. A gente tem que começar a criar bons hábitos financeiros e evitar maus hábitos, né? Eu adoro contar essa historinha da Odisseia de Homero. Ulisses é o herói, né? Ele pede aos marinheiros que amarrem ele no mastro para que, ao ouvir o canto das sereias, ele não venha sucumbir à tentação e levar. O que ele fez?
ele não confiou na força de vontade dele, porque a força de vontade da gente, às vezes, ela é menor do que a gente imagina que ela seja. Então, no momento presente, que ele estava muito racional, ele criou um mecanismo para evitar um malefício para ele futuro. Do que eu estou falando? Ai, Maria, o meu problema é o cartão de crédito. Tá bom, deixa o cartão de crédito em casa. Aí mesmo assim eu vou lá e vou pegar o cartão de crédito. Quebra, usa o de débito, usa o cartão pré-pago até que você volte a ter uma relação saudável com o cartão de crédito, que é uma ótima ferramenta quando bem usado. Deixar o cartão em crédito, eu já fiz isso algumas vezes. Exatamente. Aí, assim, eu sou um consumista de mão cheia, né? Assim, tem milhões de técnicas para você evitar o consumo. Por exemplo, tem um negócio que chama 5 dias de esfria-cuca, que os americanos chamam de 5 Days Cool-Off Technique. Você gostou de alguma coisa numa loja virtual, numa loja presencial, vai lá, namora, fecha o computador ou vai embora da loja, não compra. O que acontece no final do 3º dia, na maior parte dos casos? A gente esquece daquela compra. Mas eu vou te falar, eu vou te dar um testemunho meu. Eu sempre fui muito compulsiva e imediatista. Então eu preciso disso, pelo amor de Deus. Eu preciso dessa bota agora, eu preciso dessa bolsa agora, eu preciso. Eu entendi que se eu falo com a vendedora assim, amei, vou pensar e volto depois. Em 99% dos casos eu não volto. São técnicas. Porque aí você sai e você fala, será que eu preciso mesmo? Vou gastar isso tudo agora. Não volta. Não volta. Se você... esse ímpeto, né, que a gente precisa cortar. Isso é maravilhoso. Então, assim, tem várias coisas que a gente pode fazer. A gente tem que começar a pensar em custo de oportunidade. O que é isso? Quando você vai comprar alguma coisa, pensa o que você vai deixar de fazer para você investir o dinheiro naquilo, né? Eu gosto de contar um caso meu. Eu, no Canadá, minha família é grande, sempre precisei de um carro de 7 lugares. Era a nossa necessidade. Qual é o carro? Não interessa, né? Chegou no Canadá, a gente comprou um carro que no Brasil tinha um preço muito abusivo. Amamos o carro. Quando voltamos para o Brasil, não dava para trazer o carro. Chegamos no Brasil, estávamos os dois decididos, vamos comprar o carro? Dava para comprar? Dava. Mas o carro custava o dobro do carro que a gente comprou. Por que a gente não comprou? Porque quando a gente viu aquele dinheiro investido por mês, quanto aquilo daria para a gente por mês, a gente falou, não vamos comprar. Principalmente agora que a Maria abriu mão de tudo para seguir o sonho dela, a gente não precisa de um carro desse. E uma coisa que você falou, a gente até conversou na conversa prévia, assim, você tem uma coisa que eu posso falar que é a primeira coisa que você ensina para a criança, é a diferença entre precisar e querer, né? Que a criança precisa priorizar o que ela precisa a frente do que ela quer. Não é só a criança, né? Não, então, aí o adulto cria também, a gente enlouquece com a bota. Precisa da bota? Não precisa, então vai comprar pra quê? Exatamente. Se a gente começar a priorizar o que a gente precisa à frente do que a gente quer, já é meio caminho andado para começar. Porque assim, eu trabalho muito, eu preciso daquele carro. Não, desculpa, você quer aquele carro. Se não precisar, você precisa de um carro, talvez. Ou talvez nem precise de um carro, mas não daquele, né? Assim, como é que você explica para a criança? Olha, criança pequenininha, quando você explica a diferença de querer e precisar, né? Você explica lá a diferença. Olha, quando você deseja alguma coisa que não é essencial para a sua vida, você quer alguma coisa. Quando você deseja alguma coisa que é essencial para a sua vida, você precisa. Como é que você explica para a criança? Com um exemplo. A comida que você come, o arroz, o feijão, a salada, a carninha, aquilo você precisa. O doce você quer. O uniforme que você usa na escola, a roupa do dia a dia, você precisa. O tênis de marca você quer. Então, assim, se o adulto sabe a diferença, ele só precisa começar a priorizar o que ele precisa à frente do que ele quer. Entendeu? Isso aí também já dá uma bela ajuda para começar. Engraçado que a conotação que eu fiz foi diferente. Você viu que eu falei, eu preciso da bota? Não, eu quero a bota. Você quer a bota, você não precisa. Eu preciso da bota. Você não precisa da bota. Nossa, maravilhoso. Tem muita coisa para a gente mudar o nosso estilo de vida para mudar a nossa vida. A gente vai viver muito. Então, em todos os aspectos, é começar hoje. E para a gente encerrar, tem uma pergunta que você já falou aí no meio, mas eu sempre encerro com essa pergunta. E aí você vai ter que falar uma coisa, a grande virada de chave da tua vida. Aí só cabe uma. Você já falou algumas viradas de chave, algumas coisas. Tipo assim. Eu acho que a história de ter tempo, escolha e propósito. Assim, essa tríade para mim bateu muito forte. Né? Assim, ter tempo, resgatar a promissória mais complicada que eu tinha no mercado, que era o meu tempo de volta. Ter poder de escolha para fazer o que eu quiser, com quem eu quiser, quando eu quiser, dentro do padrão de vida que eu escolhi viver. E, finalmente, depois de muito tempo, esperar poder
trabalhar com alguma coisa que fosse propósito para mim. Essa tríade não abro mão de jeito nenhum. Não tem preço. E não tem preço. Não tem preço. Gente, ponto. Vai estar tudo na descrição, tá, gente? E-mail dela, Instagram, o link do site, até para palestra, né? Para contratar para palestra. Eu tenho o site de palestra e tenho o site da Resguarda. Depois você me passa tudo. Os links, porque eu vou colocar na descrição do vídeo, que aí já facilita tudo. Tá ótimo. E pra gente encerrar, a Stone mandou um presente para você. Tomara que você goste. Enquanto eu agradeço aqui os meus patrocinadores, eu queria que você puder abrir. Eu vou abrir. Muito obrigada, Monique. Muito obrigada, Stone. Deixa eu tentar. Gente, olha, obrigada. Investe Smart XP. Obrigada. Adoro estar aqui com vocês. Edu, te amo. Obrigada. Sacada com esses looks maravilhosos. Olha It Stone, Clube Car Service. Nossa, lindo, né? Lindo. Lindo, amei. Muito obrigada. Lindo mesmo. Lindo mesmo. Arrasou. Obrigada, Maria. Obrigada. Adorei te receber. Obrigada. Viemos combinando, né? Viemos lindas, a gente viu aqui. Nunca ninguém veio igual, a gente veio igualzinha. Obrigada. Obrigada. Beijo, tchau.